Sutra 17. Na primeira sessão desse trecho, Patanjali apresenta a teoria do Yoga. Agora fala da prática final chamada Samadhi, ou contemplação, e suas variações. Patanjali é completamente científico a esse respeito. Vê o Yoga como uma ciência rigorosa e nunca hesita em apresentar todos os aspectos da prática e suas ramificações. É obrigação de um cientista compreender e explicar cada aspecto de suas descobertas, exatamente como um químico apresenta a fórmula de um remédio. Ele tem que explicar seu uso adequado, bem como qualquer reação diversa que pode ocorrer se não usada apropriadamente. No caso de você pensar que estar pronto para praticar Samadhi agora mesmo, deve saber que a prática do Samadhi será possível somente depois de uma pessoa ter alcançado perfeição em concentração e meditação. Uma vez concentrada, a mente estará sob controle e totalmente preparada para a prática do Samadhi. No sutra seguinte, Patanjali discorre sobre dois tipos de Samadhi: Samprajnata, discernido, e Asamprajnata, não discernido. Mais adiante, Patanjali divide Samprajnata Samadhi em 4 formas. Para compreendê-las, temos que entender a constituição do que ele chama de natureza, ou Prakriti. De acordo com Patanjali, Prakriti também tem 4 divisões: a matéria bruta, os elementos sutis chamados tânmatras, que no final se expressam como as formas concretas que vemos, a substância da mente, Chitam, e o ego ou individualidade. Assim, o Samadhi é praticado primeiro com objetos em estado bruto, Savitarka Samadhi, em seguida com elementos sutis, Savichara Samadhi, depois com a mente destituída de qualquer coisa a não ser seu próprio regozijo. Em outras palavras, com a mente Satvit Sananda Samadhi e no final apenas com o sentimento de eu, Sasmita Samadhi. Há uma gradação porque não se pode de imediato contemplar o mais sutil. Primeiro temos que treinar a mente a concentrar-se em alguma coisa concreta. Quando a mente se concentra no objeto concreto, isso é chamado Savitarka Samadhi. Lembre-se de que a essa altura a mente já está bem controlada. No instante em que a mente concentra com precisão em um objeto, conseguirá perceber cada partícula dele. Com isso, ela desenvolve o poder do conhecimento profundo desse objeto. Sabendo disso, podemos logo ver que os cientistas que investigam a fundo a matéria e descobriram a energia atômica estavam praticando o Savitarka Samadhi. Eles exerciam uma prática e queriam saber, concentrando sua mente inteira nisso, e até essa pequena partícula de matéria revelou-se. Ao adquirir conhecimento, ganha-se poder sobre o átomo. É isso que significa Savitarka Samadhi. Assim, o benefício dessa contemplação é a compreensão dos segredos e poderes mais profundos do objeto de contemplação. Mas o que você fará com esse poder? O perigo pode ser percebido com facilidade quando se vê como a energia subatômica tem sido usada para bombas que destroem em vez de bálsamos que aliviam. Há um perigo na obtenção de qualquer poder extraordinário. Se esse samadhi for praticado sem os fundamentos morais adequados, o resultado poderá ser perigoso. Mas como cientista, Patanjali de um modo ou de outro tem que explicá-lo. Na forma seguinte, você contempla os tanmantras, ou elementos sutis. Aqui não há objeto concreto algum para ser visto. Você contempla alguma coisa abstrata, como branco, vermelho, ou amor ou beleza. Por ser abstrato, uma pessoa normal não pode entender o que são vermelho ou amor sem a ajuda de um objeto concreto. Mas, quando você é capaz de contemplar e compreender bem os objetos concretos, sua mente adquire capacidade para compreender também as coisas abstratas. Você, então, eleva-se acima do tempo e do espaço. Esse samadhi é chamado savichara, ou com reflexão. Mais além, você entra no elemento mais sutil, em que não há sequer discernimento ou reflexo. Aqui você não usa o intelecto, mas apenas contempla a mente tranquila em si mesma. Nisso, você tem uma alegria que é chamada Sananda Samadhi, o Samadhi bem-aventurado. Aí só existe alegria e nenhum raciocínio ou reflexão. No quarto Samadhi, nem mesmo este Ananda existe, mas apenas consciência de individualidade. Você contempla seu próprio estado de eu. Você sabe que está ali e não tem consciência de mais nada. É chamado Sasmita Samadhi, com egotismo.
É impossível visualizar o que pode ser isso, mas ainda assim, vamos pelo menos entender teoricamente. Em Sasmita Samadhi, os sanskaras ainda estão na mente em sua forma de semente, muito embora você só esteja ciente do eu. Os sanskaras ainda estão enterrados em sua mente. Os Samprajnata Samadhi são um processo de interiorização, não evolução, mas involução. Originalmente, o mundo do Prakriti era não manifesto ou avyakta. Quando começa a manifestar-se, o ego vem primeiro, em seguida a individualidade e depois a mente. Então, a partir da mente, entra-se nos tanmatras, em seguida nos elementos brutos. Essa é a evolução natural. Em meditação yoga, você experimenta a involução. Isto poderia ser chamado de criação e destruição, mas realmente aí nada é criado em você, nem coisa alguma é destruída. Como explica o Bhagavad Gita, o não manifesto aparece como manifesto e então retorna ao não manifesto. O que vemos exteriormente é o manifesto, o estágio entre os dois. Isso é o que chamamos de criação. É assim porque, de acordo com o yoga, não dizemos que Deus criou qualquer coisa. O yoga diz que Deus é apenas a consciência pura, e Prakriti também está presente em sua natureza de evoluir e depois dissolver. Prakriti, na condição não manifesta, possui não apenas matéria, mas também força, as quais são inseparáveis como fogo e calor. Sem fogo não há calor, sem calor não há fogo. Quando a natureza é uma condição não manifesta, a força está adormecida ou estática. Por exemplo, quando um dínamo não gira, eletricidade alguma é produzida, mas no momento em que começa a rotação do motor, a eletricidade é produzida. Essa força, ou prana, tem 3 constituintes, chamados gunas: sattva, rajas e tamas: tranquilidade, atividade e inércia. Quando todas as 3 qualidades estão em equilíbrio, elas não afetam a matéria. Entretanto, uma vez que haja um pequeno distúrbio dos gunas, cria-se movimento na matéria, o que dá causa a todos os tipos de formas. Eis como surge o universo inteiro: o céu, a terra, o fogo, o ar e todos os elementos são criados. Deste modo, aquele que é não manifesto desenvolve-se lentamente e no final vemos as formas concretas. Agora estamos no mundo concreto, com sattvas, rajas e tamas em plena movimentação. Temos que trabalhar a partir do que vemos agora, do conhecido rumo ao desconhecido. Não se trata aqui de ignorarmos o conhecido e lidarmos diretamente com o desconhecido, mas sim trabalharmos com coisas concretas que possamos ver, sentir, tocar e provar. Assim será mais fácil. Eis porque precisamos primeiro oferecer à mente um objeto concreto para contemplar. Quando conseguirmos atingir o estado tranquilo através da concentração, tão logo entenda isso, ela irá um pouco mais fundo no interior dos elementos sutis. Em seguida, no interior dos ainda mais sutis até alcançar a matéria original. A não ser que compreenda a Prakriti muito bem, você não pode sair dela, não pode simplesmente ignorá-la ou deixá-la de lado. Eis porque devem primeiro ser praticados 4 Samprajnata Samadhis, um após o outro. Mas existe o lado perigoso do Samprajnata Samadhi. É para ser praticado, mas temos que estar conscientes disso, preparando-nos com pureza e ausência de egoísmo. De outro modo, não saberíamos como lidar com os poderes recém-encontrados. Tomemos, por exemplo, Jesus, que era capaz de curar pessoas doentes e aleijadas. Ele usava seus poderes para fazer o bem a outros, mas nunca usou a mesma força para salvar-se quando estava para ser crucificado. Se desejasse, realmente poderia tê-lo feito, mas não quis. Isso quer dizer que essas forças misteriosas não devem ser usadas com propósitos egoístas.